Bem-vindo a mais uma aula no meu canal Fortes, Fortalecimento Espiritual da Palavra de Deus. Hoje nós vamos ver a aula número 13. Vamos continuar a leitura ainda no livro de Mateus, fazendo alguns estudos paralelos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber todas as notificações. Se você mora em Cuiabá, se você está me assistindo de Cuiabá, Mato Grosso, e gostaria de participar dessas mesmas aulas presencialmente, mande aqui para mim um WhatsApp e eu te responderei, colocarei você na lista e te mandarei o local onde a gente se reúne. Se você sentir no coração, apenas se você sentir no coração de ajudar essa obra, tem também aqui o meu Pix, que vai aparecer em breve na tela, contribua segundo a vontade do seu coração. E por último, se você tiver alguma dúvida, comentário, algo para acrescentar ou até uma crítica sobre algo que você ouviu nessas aulas, por favor, mande também no meu WhatsApp a sua mensagem, que eu responderei assim que puder, tá bom? Então, vamos continuar nossa leitura no livro de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim, Jesus continuando ensinando os discípulos aqui. Jesus diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia. Que dia que Jesus está dizendo aqui? No dia do juízo final. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Esses são as pessoas que não entrarão no reino dos céus, mas estão dizendo, Senhor, quando eu estava na terra eu profetizava no teu nome, eu curava no teu nome, fazia milagres no teu nome. E aí Jesus responde, Mateus 7, 23. Então eu lhes direi claramente, diz Jesus, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então aqui você pode me perguntar, então haverão, Afonso, cristãos que não entrarão no reino dos céus? Por que esses cristãos não entrarão no reino dos céus, sendo que eles performaram milagres, sendo que eles pregaram em nome de Deus, sendo que eles profetizaram em nome de Deus? Então a resposta é que esses são falsos cristãos, falsos membros da igreja, são lobos vestidos de ovelha que estão ali no meio do povo e que Deus muitas vezes usa. Por que Deus usa essas pessoas? Porque eles estão no lugar certo, na hora certa, não porque eles estão com a vida reta diante de Deus. Muitas vezes, naquela pregação, na igreja, naquele culto, Deus quer falar com alguma vida lá, então Deus usa ele para ele profetizar algo para aquela pessoa ser salva, aquela pessoa que está ali no culto assistindo. Então é por estar no lugar certo, na hora certa, na hora que Deus precisa usar alguém, e Deus usa ele, mas não quer dizer que ele é salvo, ou que ele está na presença de Deus, ou que ele segue os mandamentos de Cristo, né? Aí você me pergunta, mas Deus usa o descrente, Afonso? Deus usa o ímpio, a pessoa que não está convertida? E eu te digo que sim. Vou te mostrar aqui 3 exemplos bíblicos de pessoas que foram usadas por Deus na Bíblia, mas não eram convertidos, não seguiam o Deus de Israel, que é o nosso Deus hoje. Muitos deles, às vezes, ao contrário, perseguiam os cristãos, muitos deles eram como se fossem hoje um macumbeiro que tem uma vida totalmente diferente do que a Bíblia ensina, e mesmo assim Deus usou eles. Vamos ver esses 3 casos. Vamos ver aqui o primeiro caso. O primeiro caso é o apóstolo Judas. Judas Iscariote era um dos 12 apóstolos que Jesus escolheu, e a Bíblia diz que Jesus, em certo momento, enviou os 12 apóstolos, 2 em 2, para pregarem nas vilas ao redor ali de Israel. Provavelmente porque Jesus, a fama estava muito grande, Jesus não conseguia entrar nessas cidades menores por causa da multidão que rodeava Jesus. Então Jesus enviou os discípulos de 2 em 2, ou seja, 6 grupos, né? 6 pares de discípulos, e eles foram pregando, e Jesus deu a eles todos poder para expulsar demônios, para curar, para ressuscitar, para fazer maravilhas. E eles foram, um desses era o próprio Judas, que nós sabemos que Judas Iscariote nem convertido era. Vendeu Jesus no final, ele foi o responsável por a prisão de Jesus ali no Getsêmani, no jardim. Então nós sabemos que uma pessoa convertida, que realmente seguia Jesus de coração, jamais faria algo desse tipo. E Judas
expulsou demônios, Judas ressuscitou pessoas, Judas curou pessoas em nome de Jesus. Então esse é um clássico exemplo de como Deus usa mesmo o ímpio. E por Deus estar usando aquela pessoa, não significa que essa pessoa está reta diante de Deus, ou até convertida. Vamos ver aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 5 a 7, diz assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então aqui Jesus estava dando poder a todos eles, inclusive a Judas Iscariote, que nem convertido era, para curar, ressuscitar e performar milagres. Então aqui a gente vê um exemplo clássico de que Deus também pode usar a pessoa que não é convertida. Outro exemplo é Balaão. Balaão era um macumbeiro de profissão. Balaão ele era contratado por várias pessoas na época dele para amaldiçoar os inimigos. E quando ele amaldiçoava, a Bíblia diz que acontecia, porque ele tinha poderes místicos, poderes que o próprio, hoje a gente sabe que o próprio diabo tem poderes. Então o diabo usava ele para curar e para amaldiçoar principalmente os inimigos dessa pessoa que contratava ele. Uma dessas pessoas que contratou ele foi Balaque, que era um rei de um povo ali próximo onde o povo de Israel estava, e Balaque, o rei desse povo, ficou com medo dos israelitas invadirem a terra dele. Então ele contrata, diz a Bíblia, Balaão, parecido o nome, Balaque é o rei, Balaão é quem ele contrata, Balaão vai para amaldiçoar o povo de Israel. Mas diz a Bíblia que ao momento que ele estendia a mão para amaldiçoar o povo de Israel, ele estava em cima de uma colina, via todo o povo acampado, o povo de Israel acampado embaixo. Quando ele levantava a mão para amaldiçoar, a Bíblia fala que o Espírito de Deus descia nele e ele só conseguia falar bênçãos, só conseguia profetizar bênçãos sobre Israel. E ele tentou 3 vezes, e o rei Balaque, que contratou e pagou ele, estava furioso, porque ele queria amaldiçoar e não abençoar o povo de Israel. Mas Balaão disse: eu não consigo amaldiçoar esse povo, porque quando eu penso em amaldiçoar, logo vem bênçãos na minha boca e eu não controlo isso. O Deus deles é mais forte do que os meus deuses, né? Então, nesse caso, a gente vê claramente que Balaão não era convertido, ele era o que hoje a gente chama de um macumbeiro mestre, uma pessoa que era assim, super conhecida na antiguidade como alguém que se pagava para amaldiçoar outras pessoas, e realmente a maldição pegava, acontecia. E Deus usou ele. A Bíblia fala que o Espírito de Deus desceu sobre ele. Então muitas vezes eu ouço pastores falando: Deus não coabita com o pecado. Realmente, Deus não tolera o pecado, mas Deus pode usar sim, até descer o Espírito de Deus em cima de um ímpio, de uma pessoa que está totalmente no pecado. Né? Nós não podemos colocar Deus numa caixinha e dizer: não, Deus não faz isso. A Bíblia mostra que isso é possível. Vamos ver aqui em vamos ver aqui em Números 24, versículo 2 e 3, que fala dessa história. Diz: então viu Israel acampado, tribo por tribo. Isso é Balaão vendo. E o Espírito de Deus veio sobre ele. Esse ele aqui é Balaão. Depois vocês leem lá com calma para pegar o contexto. E ele pronunciou este oráculo. E aí começa um oráculo, né, uma profetização de bênçãos e não de maldição. Outro exemplo aqui que nós vemos é Caifás, o sumo sacerdote, na época em que Jesus estava sendo perseguido. Na noite, aliás, que Jesus foi preso, Caifás condenou Jesus. Só que antes de condenar Jesus, Caifás estava reunido com todos os outros fariseus e pensando no que iriam falar para César, no que iriam falar para Pilatos sobre Jesus, para poder fazer com que Jesus fosse morto, fosse crucificado. E a Bíblia diz que Caifás, que estava ali na posição de sumo sacerdote, ele recebeu o Espírito de Deus e ele profetizou, dizendo que Jesus precisava morrer pela nação, porque era melhor que um homem morresse, nesse caso Jesus, do que toda a nação perecesse. E a Bíblia diz que isso veio, essas palavras vieram de Deus, não veio dele. Então,
Esses 3 exemplos mostram como a pessoa no lugar certo, na hora certa, ela pode sim ser usada por Deus, mesmo que não esteja com a vida reta diante de Deus. Vamos ver aqui o caso do Caifás em João, capítulo 11, versículo 49 até 51. Diz assim: Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, veja que ele estava na posição correta para Deus usar ele, ele era o sumo sacerdote, seria como se fosse um papa, tomou a palavra e disse: Nada sabeis, ele dizendo para os outros que estavam ao redor, vocês não sabem de nada, nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo, nesse caso Jesus é esse um homem, e que não pereça toda a nação? Então ali ele profetizou, ele falou algo do Espírito Santo. E aí aqui diz no versículo 51, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. Então, sendo ele sacerdote, sumo sacerdote naquele ano, que é o nível mais alto, né, do judaísmo, então era necessário que Deus usasse ele para que o povo ouvisse o que ele estava falando, para que os outros fariseus ouvissem o que ele estava falando e prestassem atenção. E não só descartasse como alguém falando, mas não, é o sumo sacerdote falando. Então ele estava no lugar certo, na hora certa, na posição certa, então Deus usou ele ali para profetizar. Então, infelizmente, há muitos no nosso meio, muitos pastores, missionários, irmãos, diáconos, presbíteros, há muitas pessoas no nosso meio pregando o evangelho, curando, fazendo milagres, mas quando você avalia aquela vida daquela pessoa a fundo, você vê que ela não tem os frutos do Espírito Santo. Então Jesus nos alerta muito, dizendo que nós devemos olhar os frutos da pessoa para saber se realmente ela é uma pessoa de Deus ou não. Porque Jesus disse, uma árvore, uma figueira não dá outro fruto a não ser figueira. Então uma árvore boa não dá frutos ruins, diz Jesus. E uma árvore ruim é impossível dar frutos bons. Então muitas vezes as pessoas olham esses fatores externos como cura, e libertação, e profecia, expulsão de demônios, e acha que isso são frutos, mas na verdade isso não são frutos, isso é um poder externo que é vindo naquela pessoa, que é diferente dos frutos que vêm de dentro para fora, não é de fora para dentro como é o poder de Deus. Aqui a gente vê exemplo de 3 pessoas que não tinham frutos internos, mas foram usados por Deus, ou seja, uma ação externa sobre ele. Deus usou eles naquele momento, mas não quer dizer que eles têm frutos. Veja então aqui esse versículo em João, capítulo 15, versículo 5 a 6. Diz assim, essa passagem: Eu sou a videira, disse Jesus, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então aqui o que João está relatando que Jesus disse é que nem todos os ramos que estão colados na videira, que é Jesus, estão realmente sendo parte dessa árvore, que é Jesus. Parece que são parte da árvore porque estão performando milagres e pregando bonito, mas na verdade não pertencem a Jesus. São falsos profetas que serão lançados fora no dia do juízo final. Veja aqui em Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16, Jesus diz: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Então aqui Jesus está mostrando que é impossível uma árvore boa dar frutos ruins, como também é impossível uma árvore ruim dar bons frutos. Então aqui, como está aqui nessa foto ao lado, nós vamos ver agora a diferença entre frutos e poder externo, o que eu chamo de poder externo. Deus usar uma pessoa para curar, para profetizar, até para ressuscitar e curar e expulsar demônios, isso são coisas externas, é um poder externo de Deus sobre aquela pessoa, não quer dizer, não tem nada a ver com frutos. Então nós vamos ver a diferença dos frutos do Espírito, que realmente é frutos, e o que é poder externo. Veja essa foto aqui, essa imagem ao lado. Você não vê nenhuma árvore em lugar nenhum fazendo força para ter frutos. Você não vê uma laranjeira tremendo, fazendo força para poder sair uma laranja. Não.
A laranjeira, ela produz laranjas naturalmente. Até assim, inconscientemente, nós muitas vezes fazemos coisas que são esperadas de nós por Deus, inconscientemente, porque nós somos uma nova árvore, nós nascemos de novo, então os frutos simplesmente vêm, eles acontecem. Nós temos esses frutos dentro de nós, muitos dos frutos a gente tem que trabalhar, mas alguns vêm naturalmente, isso porque uma árvore não faz força para que um fruto nasça. Veja essa imagem ao lado, essa é a imagem do profeta Elias, que orou e caiu fogo do céu quando ele estava desafiando os sacerdotes de Baal no Velho Testamento. Isso mostra que é um poder externo que vem. Até fogo cair do céu é algo que Deus pode fazer, mas não quer dizer que você está na presença de Deus. Obviamente o profeta Elias era um homem de Deus, estava na presença de Deus, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa. Nós vimos no caso de Moisés no Egito que as 3 primeiras pragas que Deus performou através de Moisés, o diabo conseguiu imitar. Moisés tocou a vara dele no rio Nilo e transformou a água em sangue. E os profetas, vamos chamar assim, né, os sacerdotes do faraó conseguiram fazer a mesma coisa, conseguiram transformar a água em sangue. Então as 3 primeiras pragas, se eu não me engano, os sapos, né, que também foram multiplicados por Deus, esses sacerdotes do faraó também conseguiram multiplicar, mas depois eles não conseguiram mais acompanhar. Então, assim, algum poder o diabo tem. O diabo tem certos poderes que ele pode usar pessoas para performar isso. E aí você me pergunta, mas por que o diabo faria isso? Para enganar. Quanto mais pessoas achar que João de Deus, que Joseph Smith e essas pessoas que vieram e ainda vêm pregar em nome de Deus, mas não tem nada de Deus, enquanto o diabo estiver enganando e pessoas estiverem seguindo, achando que essas são pessoas de Deus, o diabo está tendo vitória. Então ele vai usar pessoas para fazer milagres, para poder enganar. Então você pode me perguntar, quais são os frutos do Espírito Santo, Afonso, que habitam dentro de nós? Eu vou te mostrar os 9 frutos do Espírito, são 9 no total, que são narrados por Paulo, e cada fruto desse é dado para nós através do Espírito Santo. São frutos que nós conseguimos produzir por causa do Espírito Santo, não por nossa própria força, não pela força do nosso próprio braço, não porque nós somos treinados para isso, mas são frutos que fluem naturalmente, igual uma árvore que não faz força para ter frutos. Vamos ver aqui os 9 frutos. O primeiro fruto é alegria. Alegria. A definição é estado de contentamento, regozijo, júbilo, prazer, mesmo em momentos difíceis. Então aqui, não sei se você já percebeu alguém assim, mas eu tenho uma funcionária nossa que mesmo estando em dificuldade financeira, dificuldade de saúde, problemas na família com os filhos, ela está sempre sorridente, ela está sempre feliz com a vida, não fica murmurando, reclamando, porque ela tem o Espírito Santo de Deus. Então você pergunta para ela, como estão as coisas? Ela fala, não poderia estar melhor, mas glória a Deus, Deus me dá força e eu estou contente. Você vê na face dela que ela é uma pessoa contente. Então isso é um dos frutos que vem naturalmente. É impossível nós termos esse fruto da nossa vez, sem o Espírito Santo de Deus nos ajudando. O segundo fruto é a paz. Qual é a definição de paz? Tranquilidade, confiança, despreocupação, serenidade e segurança. É o que a gente chama de descansar no Senhor, que é a nossa aula número 11, que eu falo sobre o que significa descansar no Senhor. Então essa é a verdadeira paz, quando nós temos a capacidade de descansar no Senhor sobre as coisas, a respeito das coisas que nós não conseguimos mudar. O que significa descansar no Senhor? Então, muitos cristãos fazem essa pergunta. Eu falei na aula passada, vou reproduzir novamente aqui, porque vale a pena comentarmos de novo. Mas descansar no Senhor, muita gente entende que é não fazer nada, mas na verdade nós temos que fazer tudo que está ao nosso alcance para fazer, é esperado de nós, e nós devemos descansar no Senhor em referência às coisas que nós não conseguimos mudar. Então vamos ver aqui, como vocês estão vendo aqui no quadro, ao lado, tem um círculo vermelho e um círculo
círculo vermelho e uma área ali roxa. O círculo vermelho, dentro do círculo vermelho, são coisas que nós podemos fazer e nós devemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Por exemplo, fazer concurso para melhorar, fazer cursos, para melhorar o meu currículo, estudar para concursos, ganhar dinheiro, guardar dinheiro, procurar um emprego, fazer um curso de idiomas, seja o que for, são coisas que estão dentro do seu alcance. Deus não vai fazer por você. Agora, quando são coisas fora do alcance, como é essa imagem ao lado, que estão esses itens que estão na parte fora do círculo vermelho e dentro aqui da parte roxa, essas são coisas que nós não temos poder nenhum sobre elas. E aí sim nós devemos descansar. Economia ruim, chuva na minha lavoura se eu sou um agricultor, inflação descontrolada, guerras no mundo que fazem flutuar o preço de todos os insumos no mercado. Tudo isso são coisas que nós não temos controle, e aí sim nós devemos descansar no Senhor. E quando a gente consegue descansar no Senhor é porque você está exercitando o Espírito, exercitando o fruto do Espírito, que é a paz interna. Amém? Terceiro fruto, paciência. Qual a definição de paciência? Aceitar com fé o que não pode ser mudado. Isso é parte da paciência. Estar disposto a submeter-se a tudo que o Senhor achar melhor para você, tal como uma criança que se submete ao pai. Então Jesus disse que das crianças é o reino dos céus, no sentido de que as crianças não questionam, as crianças... É claro que os adolescentes já começam a questionar, mas a criança, por uma boa parte da vida dela, vida infantil dela, ela não questiona os pais, a gente pede, a criança faz. Então é essa criança que Jesus está dizendo. Quando você tem aquela paciência de eu vou seguir o que Deus está me pedindo para fazer, mesmo sem eu entender o porquê, mesmo parecendo algo injusto, mesmo parecendo algo estranho, mas eu vou fazer porque Deus está pedindo para eu fazer, porque é a vontade de Deus que isso seja feito. Então isso é parte da paciência, que é um dos frutos do Espírito. Amém? Quarto fruto, benignidade. Qual que é a definição de benignidade? Consiste em ter características boas, como a generosidade e a benevolência. Então é aquela pessoa que quer ajudar o próximo, ela sente o desejo de ser útil ao próximo. Se uma pessoa está passando necessidade, ela sai do caminho dela para poder ajudar aquela pessoa. Isso é um dos frutos do Espírito, que é a benignidade. Nós não temos isso no nosso natural. Nós até podemos ser uma pessoa boa, mas ter aquela genuína benignidade, que é ajudar o próximo sem esperar nada de volta, ou muitas vezes até a pessoa não merecer aquela ajuda, mas você querer ajudar ela mesmo assim, isso mostra o fruto do Espírito que vem através da conversão, através de Jesus Cristo. Amém? Próximo aqui é o quinto fruto, é a bondade. Qual que é a definição da bondade? Oferecer perdão quando te fazem mal, ajudar o próximo sem interesse e ter compaixão com o próximo. Então, a bondade e a benignidade é bem parecida, mas é aquele ato de você ajudar o próximo mesmo sem ele merecer. Você é uma pessoa boa, ser uma pessoa genuinamente boa de coração. Isso é um dos frutos que vem com o Espírito Santo. O próximo é fidelidade. O que quer dizer fidelidade? A definição é ser digno de confiança, cumprindo as promessas e agindo sempre de maneira correta e consistente. Então, uma pessoa que é fiel, ela é uma pessoa digna de confiança. Então, nós aprendemos a ser fiéis não só a Deus, mas por tabela aos nossos cônjuges, aos nossos amigos, à nossa família, a nossa esposa ou marido. Então, nós aprendemos a ser fiel. O verdadeiro fiel é quando a gente recebe do Espírito Santo essa capacidade de sermos verdadeiros em tudo. E isso traz a fidelidade, ser consistente em tudo. O próximo é mansidão. Mansidão, qual a definição de mansidão? Ser humilde, doutrinável. Muita gente não tem um coração doutrinável. Ela é o professor de Deus, ela é a professora de Deus, a pessoa não aceita que outras ideias possam ser verdades, ou não aceita ouvir outras pessoas, elas têm opinião
desde o dedinho do pé até bomba nuclear, ela tem opinião sobre tudo. E ninguém pode mudar aquela opinião. Não é um coração doutrinável. Então, quando nós nos convertemos, o Espírito Santo nos ensina a ter um coração doutrinável. Ele nos dá um coração doutrinável. É um coração manso, é ser uma pessoa meiga, amável e disposta a seguir Jesus Cristo em tudo. E ter um temperamento calmo, dócil, tolerante, submisso. É claro que tem gente que é estouradinho, né? Tem gente que é... Eu mesmo não tenho muita paciência, principalmente no trânsito, infelizmente. O trânsito é um lugar que me deixa nervoso muitas vezes e eu perco essa mansidão. Mas é algo que Deus, eu oro e Deus vai trabalhando em mim. Eu era muito pior, hoje eu já estou bem melhor. Então você, ao orar e buscar de Deus, quanto mais você busca, não isso, mansidão em específico, mas quanto mais você busca Deus e quanto mais você está inserido na palavra de Deus, mais esses frutos vão aparecendo na sua vida. O próximo é domínio próprio. Qual que é a definição de domínio próprio? Ter equilíbrio ou moderação em tudo. Saber controlar seus impulsos carnais. Então, muitas vezes você tinha aquele impulso, quando era no mundo, você tinha aquele impulso de bebida, você tinha que beber. Quando você se converte e busca a Deus, você começa a sentir que você não tem mais aquela necessidade, não é? Talvez você ainda tenha, mas não seja tão forte como antes, porque o Espírito está trabalhando em você esse fruto, né, de domínio próprio. O próximo aqui é amor. Amor. Esse é um dos mais importantes. Aliás, esse é o mais importante. Amor significa ausência de inveja, ausência de interesse próprio, ausência de rancor, ausência de ira. Então, quando você ama o seu próximo, quando você ama verdadeiramente a outra pessoa, você tenta fazer de tudo para agradar, você não quer falar palavras que vai ferir aquela pessoa, você não tem mais prazer em ser briguento, em ser uma pessoa que ataca o próximo. E Jesus diz para nós amarmos os nossos inimigos. Isso é muito difícil, eu diria impossível para uma pessoa que não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem nos capacita a podermos amar não só o próximo, mas amar o inimigo. Amar a pessoa que nos persegue no trabalho, amar a pessoa que nos persegue na família. Essa pessoa, para ter aquele amor para com aquela pessoa, só vindo realmente do Espírito Santo. E isso vem através da busca de Deus. Quanto mais nós buscamos, mais capazes nós somos de expressar esses frutos do Espírito. Talvez você me pergunte, Afonso, eu sou salvo em Jesus, eu tenho certeza disso, mas eu não sinto que tenho esses frutos, eu não expresso esses frutos não aparecem no meu dia a dia. Por quê? Aí eu te digo que é exatamente essa imagem que vocês veem ao lado aí. Quando nós nos convertemos, o nosso espírito, ele é regenerado, o Espírito Santo de Deus começa a habitar em nós e o Espírito Santo de Deus e o nosso espírito se unem e são uma só carne, como diz Paulo. Então, o nosso espírito, que estava dormindo ou morto antes de aceitarmos a Jesus, agora ele está vivo e ele quer buscar as coisas espirituais. Mas nós temos ainda a nossa alma, que é o que a gente chama muitas vezes na Bíblia de carne. A nossa carne é a nossa alma. A nossa alma, ela não quer jejuar como o espírito, ela quer comer todo dia. O nosso espírito quer orar, a nossa alma quer assistir Netflix. É uma briga interna, é um conflito interno. Paulo narra esse conflito interno. E todo mundo que é nascido de novo, ele tem que ter esse conflito interno. Se você não tem esse conflito interno, é porque você provavelmente ainda não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo, quem aceitou a Jesus de coração, ele começa a ter esse conflito interno. Nós queremos fazer as coisas espirituais, mas a gente acaba fazendo as coisas carnais. Então, a resposta é, muitas vezes você não vê esses frutos ainda aparecendo na sua vida, no seu dia a dia, porque você está alimentando mais a carne do que o espírito. Nós temos que alimentar mais o espírito para que a carne seja subjugada. Por isso que o jejum é importante. O jejum, ele diminui a força da carne. Ele submete a carne à sua vontade. Então, ao jejuar e orar, lembre-se que quando você jejua, você tem que também tirar um tempo de oração. Jejum sem oração é dieta.
Aí não é jejum. Jejum tem que ser seguido de oração. Então, se você jejua e ora, uma semana que seja, você só faz uma refeição por dia durante uma semana inteira, você só janta, vamos supor, você não toma café da manhã, nem almoça, nem nada, durante essa semana inteira você vai ver que você vai ser mais espiritual e esses frutos do Espírito vão aparecer mais. Eu já percebi isso, quando eu estou em jejum e oração, o trânsito já não me irrita tanto quanto me irrita quando eu não estou em consagração, em jejum e oração. Então, quanto mais a gente alimenta o Espírito, mais esses frutos aparecem. Então, por que não aparece na minha vida, Afonso? É porque provavelmente você não está dedicando o tempo, muito tempo para a oração, você não está dedicando tempo suficiente para jejum, para a busca de Deus. Então, reveja o seu dia a dia. Crie um horário para buscar a Deus. Porque se você pensar, eu vou buscar a Deus só quando tiver tempo, você nunca vai ter tempo. Nós temos que fazer o tempo. Coloque na sua agenda um horário específico para oração. Coloque na sua agenda uma semana de um mês específico para fazer um jejum. Busque a Deus, que aí esses frutos vão aparecer. Amém? Continuando então a leitura, Mateus 7, 24, diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, Jesus dizendo, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Então, note nessa imagem o que Jesus quer dizer. Ele quer dizer que você deve, ao ouvir a palavra dele e praticar, não basta só ouvir. Muita gente vai na missa, na igreja, todo domingo, ouve a palavra, mas não pratica. Então está sendo como esse insensato que Jesus diz, está construindo a casa dele sobre uma areia. Então bate a água destrói a areia e a casa vai junto, e a queda é grande. Mas nós devemos ouvir a palavra de Deus e procurar praticar ela no nosso dia a dia. E aí sim nós vamos ter uma casa como essa na imagem, uma casa sobre a rocha. Pode chover, pode nevar, pode bater o vento forte que for, a casa não sai do lugar porque o alicerce dela, que é Cristo, que é essa rocha, é firme. Então, mesmo assim, mesmo vindo todas as dificuldades, que são as tempestades, né? Todos os problemas da vida, nós estamos ali firmes, alegres, pacientes, com bondade, com amor, são todos os frutos do Espírito. Amém? Note também que Jesus não promete uma vida de paz, uma vida tranquila. Pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo porque eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo com isso, você vai ter aflições. Mesmo seguindo a Jesus, você vai ter uma vida, muitas vezes, de sofrimento. Mas Jesus vai estar com você. Ele venceu e da mesma forma que ele venceu, ele está passando aquele deserto, passando aquela dificuldade junto com você. Busque a ele em oração, em jejum, busque ele de madrugada, vigílias, e aí você vai ver como Jesus vai transformar aquela sua tempestade em bonança. Né? E isso a gente vê claramente em muitos casos na igreja. Afonso, você pode me perguntar em que sentido a casa caiu? O que significa essa passagem que Jesus fala? Eu construí minha casa em cima da areia e veio a tempestade e a casa caiu. Veja aqui alguns exemplos do que eu quero dizer com casa caiu. Primeiro aqui, droga na família, overdose, morte. Muita gente tem uma família que parece perfeito no Instagram e na vida, nas mídias sociais, mas de repente a gente ouve falar que fulano de tal, a filha de fulano de tal, morreu de overdose. Então você vê que a casa dele caiu. A casa caiu porque escondido por trás daquela perfeição no Instagram, na vida da mídia social, ele estava ali talvez deprimido, depressivo e se drogando, até que um dia a droga ceifou a vida deles. Então é uma forma da casa cair. Outro exemplo aqui que vocês veem ao lado é o suicídio. Muita gente tem uma vida maravilhosa, atores, atrizes, de repente se matam. A casa caiu também. Você vê que por dentro, por trás das cortinas, há muitos problemas que não estão resolvidos, que só resolvem-se com Jesus. Outro exemplo aqui, traição.
né? Às vezes você vê um casamento perfeito online, né? Aquele casal que você segue, vive uma vida perfeita, casamento perfeito. De repente, há uma separação e você fica sabendo depois que foi traição. Então ali a casa caiu. Quem não tem Jesus está sujeito a tudo isso, a ser usado pelo diabo para que sua família seja destruída, infelizmente. Outro exemplo, famílias destruídas, pai que não fala com filho, filho que bate em pai, filho que bate em mãe, que é a maior covardia que tem. Tudo isso são sinais, né, de que a casa está caindo, que o alicerce não é Jesus, não é Cristo, não é um alicerce na rocha. Sócio ladrão, outro exemplo. Às vezes você acha que seu sócio é uma pessoa muito boa e de boa índole, e de repente você descobre que está sendo roubado. Ou não precisa nem ser um sócio, às vezes um funcionário, um gerente seu que você confia. Outro exemplo, filho preso. Quantas mães acham que o filho sai de casa e vai trabalhar, mas na verdade ele está roubando, ele está vendendo droga, um dia é preso. Tudo isso é porque o alicerce está na areia. Então, quando vem os problemas da vida, esse alicerce é levado. Agora, se você está em Cristo, se você cria seus filhos em Cristo, se você consagra sua empresa, seus sócios, seus funcionários para Cristo e diz, Senhor, essa minha empresa é tua, tu és o que rege essa empresa, tu és o dono, na verdade, eu só sou um mordomo teu. Se você ora nesse sentido e você acredita nisso e busca de Deus, o seu alicerce forte vai segurar a casa quando a tempestade, os problemas da vida vierem. Amém? Então, continuando a leitura, Mateus 7, 28 e 29, diz assim, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão estava maravilhada com o seu ensino, porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei, não como os fariseus e saduceus. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelho e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Mateus 8,3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Então, para você que talvez não saiba o que é lepra, porque hoje em dia é chamado de hanseníase, não é mais chamado de lepra, muita gente usa hanseníase ao invés de usar a palavra lepra. Mas aqui, como vocês veem aqui ao lado, é um exemplo de uma pessoa que tem lepra. Lepra é uma ferida que ela vai apodrecendo a pele da pessoa. Então, na época de Jesus, há 2000 anos atrás, não tinha, obviamente, nenhum tratamento para isso, não tinha remédio. Hoje já tem. Mas na época de Jesus, muita gente morria por causa de lepra. Então, aqui, esse homem está desesperado, querendo ser purificado, ou seja, ser limpo daquela lepra, porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde iria morrer. Aí você me diz, Afonso, eu oro pelos enfermos, mas sempre tenho dúvida se é a vontade de Deus ou não de curar as pessoas. Eu oro pelas pessoas, mas eu não sei se Deus quer realmente a cura delas. Eu fico sempre com essa dúvida. O que eu devo fazer? Então talvez você tenha essa dúvida. Nessa passagem, preste atenção nessa passagem que acabamos de ler, como você vê aí na imagem ao lado, Jesus disse, eu quero te curar. Então nós partimos do princípio que Deus sempre vai querer curar. A Bíblia diz que Deus levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si os nossos pecados. Então Deus quer sim curar todo mundo. Então se você orar com fé, Deus vai curar. Exceto em algumas circunstâncias, né, nós vamos ver aqui quais seriam algumas dessas exceções, talvez você me pergunte, né, porque existem exceções. Nós vamos ver aqui 3 exceções, existem mais exceções, obviamente, mas 3 exceções de por que às vezes Deus não cura, por que Deus não quer curar. A nível de regra geral, Deus quer curar todo mundo, então você pode sempre orar pedindo a cura. Mas se não acontecer, pode ser um desses 3 casos que a gente vai ver aqui. O primeiro caso é Deus tratando a pessoa por causa de uma desobediência. A Bíblia mostra aqui nessa imagem a Miriam, que era irmã de Moisés. A Miriam, num certo momento, se rebelou contra Moisés e quis passar a imagem para o povo de que Deus não falaria somente através de Moisés, mas que Deus poderia falar através dela e através de Arão, que era o outro irmão de Moisés. E isso a Bíblia diz que irou Deus, porque não é o que Deus quer. Deus tinha escolhido Moisés para falar com o povo, e não Miriam
e Arão, mesmo eles sendo irmãos de Moisés. Então diz a Bíblia que Deus mandou uma lepra e Miriam ficou leprosa durante 7 dias. Depois ela foi curada por Deus. Mas Deus quis que ela ficasse leprosa ali para ela aprender uma lição. Então hoje em dia existem pessoas também nessa situação que Deus precisa tratar. Não é Deus pesando a mão, ele não é um Deus carrasco, mas como todo pai educando o filho, Deus também educa, nos educa também. E a Bíblia diz que o pai que educa o filho é porque o pai ama o filho. O pai que ama o filho educa o filho, isso que a Bíblia diz. Então nós vemos aqui no caso de Miriam que Deus estava educando ela, estava tendo um particular com ela. Então não adianta nesse período você orar por Miriam, que Deus não iria curar ela, porque Deus estava tratando ela. Então hoje em dia às vezes você vai no hospital, vê uma pessoa enferma e você ora por ela e ela não é curada por Deus, é porque muitas vezes Deus está tratando alguma coisa ali com ela. Deus quer que ela passe por esse vale para aprender alguma coisa. Um outro exemplo, o segundo exemplo aqui, é o propósito de Deus para uma futura salvação. Os discípulos, diz a Bíblia, perguntaram para Jesus, viram um cego à distância e perguntaram: Senhor, por que essa pessoa é cega? Foi ela que pecou ou os pais que pecaram para ela ficar cega assim? Aí Jesus responde: nenhum dos dois, nem ele nem os pais pecaram, mas ele é cego para que a obra de Deus, para que a graça de Deus seja manifestada na vida dele. Então naquele caso, não é todos os casos, mas naquele caso, aquela pessoa que tinha provavelmente ali a idade de Jesus, vamos chamar assim, era contemporâneo com Jesus, era necessário que ela fosse cega para que um dia Jesus encontrasse ela, curasse e ela cresce em Jesus como Messias. Então ali é um propósito para uma salvação futura. Hoje pode estar tendo também, pode haver casos desse tipo ainda hoje. Então às vezes não são curadas porque Deus está esperando o momento certo para curar ela, para que ela se converta, né? E o terceiro e último exemplo é Deus sabe o que é melhor para a pessoa, Deus sabe o porquê que você tem que estar nessa situação, que é o caso de Paulo e o espinho na carne. O apóstolo Paulo diz que Deus manteve um espinho na carne dele, que nós não sabemos exatamente o que é, eu creio que é a perseguição que ele sentia em todas as cidades que ele chegava, e diz a Bíblia que ele orou a Deus 3 vezes para tirar esse espinho da carne, para tirar essa dificuldade que ele sentia. Mas Deus disse: a minha graça te basta. Em outro sentido, em outra situação, você pode hoje achar uma pessoa que está enferma, mas que é necessário que ela fique enferma, porque se curar ela, ela pode se desviar do caminho, ela pode abandonar Deus, ela pode voltar para o mundo. Existem mistérios, irmãos, parece uma coisa dura de Deus, parece uma coisa injusta, mas Deus é justo e Deus vê o que é melhor para o filho dele. Muita gente não pode prosperar na vida, porque o dia que prosperar, o dia que ficar rico, ela vai abandonar a Deus. Então Deus protege ela dessa forma. Parece uma injustiça, mas não é, porque Deus vê o que é mais importante para todos nós, que é a nossa salvação. O nosso bem-estar aqui nessa vida também é importante para Deus, mas é secundário. O mais importante é nós conseguirmos atingir a nossa salvação e não nos desviarmos do caminho. Então Deus sabe todas as coisas. E aqui eu finalizo essa aula com essa imagem ao lado, que é uma verdade que eu já ouvi várias vezes dizendo: só existe 2 alavancas no mundo. Ou é o prazer ou é a dor. Ou nós fazemos as coisas por prazer, porque nós temos prazer em fazer aquilo, ou nós fazemos porque estamos passando uma dificuldade e precisamos fazer aquilo para eliminar a dor. Quantas pessoas não procuram a Deus hoje e começam a ir na igreja porque estão com casamento acabado, porque estão com filhos nas drogas, porque não conseguem ter uma vida financeira próspera, então elas vão para a igreja buscando isso. Deus é misericordioso, muitas vezes dá aquilo para que deixa ela passar por aquela necessidade, para ela buscar a Deus, para que assim ela se converta de verdade, e pode ser que até procure a Deus por causa daquele motivo, por causa da enfermidade, por causa daquele problema na família, mas depois de resolvida ela se mantém lá e se converte de coração para Deus. Então Deus sabe todas as coisas. Nós temos essas alavancas, né? Ou nós fazemos algo por prazer, ou nós fazemos algo na dor. Infelizmente essa é a condição humana. Então aqui chegamos mais uma vez ao final de uma das nossas aulas. Essa é a aula número 13. Espero que tenham gostado.
Na próxima aula, a aula 14, nós iremos continuar o livro de Mateus e iremos falar também sobre um estudo muito importante e interessante, que é o estudo sobre as 7 fés, os 7 tipos de fé que existem no mundo e o que quer dizer cada uma dessas fés. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe. Se não é ainda inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho para receber todas as notificações. Toda sexta-feira estarei postando um novo vídeo para você, então pode ficar de olho aí, toda sexta-feira você terá um novo vídeo. Se você mora em Cuiabá e gostaria de participar presencialmente, me avise. Se tiver alguma dúvida ou algum comentário sobre as aulas dadas, por favor, me mande também um WhatsApp. E se sentir no coração de ajudar essa obra, de ajudar no custo do estúdio, eu agradeço e dê conforme o seu coração desejar, ok? Te vejo então na próxima aula.